Bem, irmãos, nós estamos aqui para continuar a estudar o, o escatom dos últimos tempos, com a escatologia pré-tribulacionista, e estamos apresentando algumas razões pelas quais acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Apresentaremos, durante os estudos, a escatologia tanto pré-tribulacionista quanto pré-milenista. Somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Pode seguir, irmão Almi, e aí nós hoje vamos falar sobre o, o dia do Senhor e o dia de Cristo. Então, se o senhor puder voltar, acho que tem que voltar um slide ainda, o anterior. Pronto. Então, meus irmãos, quando a gente pensa nessas expressões, tem gente que não que acha que é tudo a mesma coisa, nós não concordamos com isto, entendendo que, para além das expressões no Novo Testamento, dia do Senhor e dia de Cristo, ainda tem dia de Deus. Eu não quis colocar aqui, mas o apóstolo Pedro fala da vinda do dia de Deus. E a vinda do dia de Deus está muito mais para o estado eterno. Mas o dia do Senhor e o dia de Cristo são duas designações que acreditamos ser distintas, porque estamos analisando 2 Tessalonicenses 2. Há uma versão, uma variante que coloca como se o dia de Cristo estivesse perto, mas nós preferimos ficar com a expressão ali, dia do Senhor. Então, comecemos por analisar o dia de Cristo. O dia de Cristo precede o dia do Senhor, né? Assim, porque para nós o dia do Senhor começa com a assinatura do pacto e o dia de Cristo ele começa com o arrebatamento da igreja. Este abrangerá a terra, aquele o céu. Então, o dia de Cristo ele está relacionado com o céu. O dia do Senhor está relacionado com a terra. O dia de Cristo tem um tempo menor que o dia do Senhor. É outro dado que distingue. O dia de Cristo, ele tem um tempo menor, claro, no céu não conta tempo, mas a gente se mira pelo cronos da terra. Então, enquanto a terra passa por 7 anos de tribulação, o céu estará lá com as bodas do Cordeiro. Então, sendo assim, o tempo do dia de Cristo é só 7 anos, vamos colocar assim. O tempo do dia do Senhor abrange os 7 anos, sim, mas para além dos 7 anos, ultrapassa o milênio e alcança o juízo final com a queima da terra. Então, ele é muito mais abrangente. Então, o dia de Cristo é o tempo em que a igreja será julgada por Jesus e se tornará esposa do Cordeiro. Então, vamos colocar aqui uma limitação de tempo, vai do rapto ou do arrebatamento às bodas. O dia de Cristo vai do arrebatamento até as bodas. O dia do Senhor ocupa uma era que não se pode precisar, porque ele ainda contempla o juízo final, que é um tempo que a gente não sabe quanto durará, por quanto tempo Jesus estará no trono branco julgando de Caim até o último ímpio da terra. Então, colocamos no nosso livro essa parte em azul. Então, nós dizemos o seguinte: o dia de Cristo é as bênçãos das bodas. Este dia identifica o abençoar do rei sobre sua grei. E aí, Scofield, que nos traz na Bíblia dele, a Bíblia de referência, ele define bem, ele diz assim: a expressão o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, aqui não é dia do Senhor, a expressão
o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, identificada com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios 1, 7 e 8. Lá Paulo diz, nenhum dom vos falta, aguardando a manifestação do dia do Senhor Jesus Cristo. É o tempo de bênçãos à igreja, a começar com o arrebatamento. Este dia mostra Jesus apresentando a si a igreja como noiva imaculada, Efésios 5, 25 a 27. E quem fugir aos padrões da vida cristã é disciplinado para que sejam salvos neste dia, a exemplo do fornicário. E lá está escrito: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Veja que isso não tem nada a ver com o dia do Senhor. Isso tem a ver com o dia de Cristo, né? Essa questão desse rapaz que era um crente, estava praticando imoralidade, mas ele era um crente. E Paulo está dizendo, por ele ser crente, ele precisava ser disciplinado para que chegasse o tempo em que ele alcançasse o arrebatamento da igreja no céu e lá estaria sendo galardoado se ele se arrependesse, né? Vamos lá, irmão Almir, vamos mais adiante. Nós vamos ver muita coisa interessante para os irmãos perceberem. Agora, a irmã Cristina é que sempre toca nessas questões, né? Então, aqui a gente vai trazendo. Então, ainda Scofield, o dia de Cristo como período de maturação cristã. Então, aqui, irmãos, a gente olha o dia de Cristo e vai definindo, né? Não é nem Scofield, sou eu mesmo falando aqui, né? O dia de Cristo como um período de maturação cristã. Quando eu digo sou eu mesmo falando, eu estou falando do nosso livro, viu? Nosso livro aqui. Então, a santificação da igreja se realiza pelo Espírito Santo, que opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Este processo ocorre no despontar do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vê isso aqui, irmãos, ó, é maravilhoso. Ó. Isso é maturação cristã. Então, até a chegada do arrebatamento da igreja, nós estamos nesse aperfeiçoamento. Então, é Filipenses 1:6, ó, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, quando a perfeição vai ser plena. Então, há um aperfeiçoamento oriundo de uma santificação chamada progressiva, porque tem a instantânea, ou forense, que acontece pelo sangue de Cristo, mas tem a progressiva, que ocorre pelo Espírito Santo através da lavagem da palavra. É a palavra que vai purificando e moldando o cristão à medida que ele ouve mensagens, que ele lê a Bíblia, como o irmão o pastor Lorival estava falando, da leitura anual dele. Então, a gente vai ler na Bíblia, a gente vai ouvindo mensagens e nós vamos procurando melhorar a nossa vida cristã, nós vamos procurando progredir até a chegada do dia de Jesus Cristo. O dia do Senhor é dia de trevas, é dia de escuridão. Aqui estamos falando de maturação cristã. E a maturação cristã ela está relacionada com o dia de Cristo. Então, o cristão almeja este dia, pois seu alvo é ser puro. Aí vem Filipenses 1:10. Veja aqui, ó, dia de Cristo, Filipenses 1:6. Agora Filipenses 1:10, ó. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, a gente vê que é uma projeção para um tempo que a maturação ela começa desde a nossa conversão até esses anos que temos de vida cristã, mas isso vai caminhando, caminhando, até a gente chegar no dia de Cristo e ser galardoado com as coroas que ele nos dará. O normal é que essa maturação se dê através dos janeiros, agora com a nossa conversão. Mas eu fico assim, irmão Elias, pensando que temos que ter muito cuidado, porque eu penso no apóstolo João recebendo o Apocalipse. O apóstolo João estava quando ele tinha uns 80 anos de vida cristã. 80 anos de vida cristã. Ele, quando ele creu em Cristo, ele era jovem, né?
Agora ele já está muito maduro na vida cristã. Está em Patmos, morre com 102 anos, mais ou menos, e escreve o Apocalipse com 96, 97 anos. Está exilado em Patmos, depois volta a pastorear a igreja de Éfeso. De Éfeso. Mas esse João, com toda essa experiência, essa bagagem, irmão Daniel, ele se prostra para adorar o anjo. Ele tinha que deixar isso para Daniel, para Evaldo, para Cristina, para. Mas o anjo disse: Rapaz, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, adora a Deus. Ele se prostrou para adorar o anjo. Cadê a maturidade cristã de João? Com 80 anos de vida cristã, mais ou menos aí. E recebendo todo o Apocalipse, ficou tão deslumbrado, tão embevecido, tão maravilhado, que ele pensou que o anjo era Cristo. Então, ele foi adorar o anjo. Então, se João passou por isso, imagine nós, né? Então, o dia de Perfeito. Cristo e o futuro. Então, agora a gente já traz a maturação, agora a gente traz o dia de Cristo e o futuro. E fala do arrebatamento da igreja, pois fala do arrebatamento da igreja, pois enfatiza os galardões que Jesus nos prometeu por frutos colhidos, como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa coroa, a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está falando do futuro. O apóstolo Paulo dizendo que os crentes de Coríntios, né? Os crentes da igreja de Corinto, seriam a coroa de glória deles, seria a glória deles no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma expressão do dia de Cristo e o futuro, né? Ele está relacionado com o arrebatamento. Então, isso é uma prova de que somos pré-tribulacionistas, porque estamos defendendo que o dia de Cristo, ele precede o dia do Senhor, então a gente vai subir para esse dia de Cristo, e esse dia de Cristo é no céu, para que a igreja possa ser galardoada. Pode seguir, irmão Elias, mais próximo slide aí. O dia de Cristo como escatológico. Scofield, ele diz, este dia futuro é mencionado como o dia do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 1:14, o dia de Jesus Cristo, em Filipenses 1:10 e 2:16. Paulo diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, olha aí essa visão escatológica do apóstolo Paulo, e quando ele diz dia de Cristo, tem nada a ver com o dia do Senhor. Feita a distinção, Thompson dá 4 pontos para o arrebatamento. Eu acho interessante que o Thompson coloca esses 4 pontos. A ressurreição dos santos que dormem e a transformação dos santos vivos, seguida pelo arrebatamento de ambos aos ares para o encontro com Cristo. Isso é no dia de Cristo. O julgamento para distribuição de galardões diante do tribunal de Cristo. Isto é no dia de Cristo. A apresentação da igreja imaculada e, finalmente, as bodas do Cordeiro. Este quadro exclui a ideia de que a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja são apenas meros incidentes na vinda do Senhor. Isto é o dia de Cristo. Mas vamos agora, irmão Almi, para o dia do Senhor. A gente viu aí tivemos essa visão do dia de Cristo. Então vamos adiante. Dia do Senhor, que é distinto do dia de Cristo. Então, sobre o dia do Senhor, há uma abrangência cronológica. O dia do Senhor, nos tempos proféticos, abrangerá o período de futura tribulação, então tem a ver com a terra, Apocalipse 6 até o capítulo 18, vamos colocar assim, porque no 19 já é a volta de Cristo, então esse período aí é o dia do Senhor. E o reino de Cristo sobre o trono de Davi, aí Apocalipse 20, porque o dia do Senhor não pega o milênio em si, mas o dia
Boa noite, irmão Cristiano. Então, o dia do Senhor, ele, ele, ele abrange o reino de Cristo sobre o trono de Davi no sentido final, né? Quando há rebelião. O dia do Senhor terminará com o juízo diante do grande trono branco. Então, a gente tem aí, porque tem a queima da terra e o juízo final é no outro momento, assim, no outro lugar, melhor dizendo. E a introdução dos novos céus e da nova terra, chamada o dia de Deus. Então, o dia de Deus já é estado eterno, a vinda do dia de Deus. O dia de Deus virá, mas antes do dia de Deus, vamos colocar assim para ficar bem interessante, antes do dia de Deus, que é Apocalipse 21 e 22, a gente tem o dia de Cristo, que é o arrebatamento, e o dia do Senhor, que abrange desde Apocalipse 6 até Apocalipse 20, de 11 a 15. É isso aí. Então, antes, Apocalipse 2 e 3, chegando em Apocalipse 4, 2, dia de Cristo, indo para Apocalipse, então a gente vai colocar Apocalipse 4 e 5, dia de Cristo, Apocalipse 6 até o capítulo 18 ou 19, dia do Senhor, até Apocalipse 20, melhor dizendo, de 11 a 15, dia do Senhor, e dia de Deus, 21 e 22. Vamos adiante, irmão Almi. Daqui a pouco eu paro, viu, irmão Elias, para os irmãos. Este dia ocupa um espaço de tempo que não podemos precisar, mas, pelo menos, nós temos 5 fatos que norteiam a época tribulacional. Primeiramente, pensar no dia do Senhor. O reinado do anticristo é o dia do Senhor, capítulo 6 a 19 do Apocalipse. Quando a igreja for retirada, o sistema da besta dominará a terra por 7 anos de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio são tribulação. E grande tribulação, os 3 anos e meio finais. É um tempo de aparente paz, pelo menos os primeiros anos do período. Aí diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, que dia do Senhor? A entrada dos 7 anos, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por isso que é iminente a chegada dele. A chegada dele é iminente. Aí Paulo está dizendo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Essa repentina destruição marca o período do dia do Senhor, como as dores de parto, aquela que está grávida. E aí a gente pode até relacionar essa que está grávida, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, que diz lá que ela está grávida e com ânsias de dar à luz. Então, com as dores de parto, a que está grávida. E esse tempo é também chamado de um tempo de angústia de Jacó com as suas dores de parto, né? Então, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, primeiro ponto, o dia do Senhor vem com o reinado do anticristo e ele é iminente, porque ele vai acontecer, essa assinatura do pacto, ela vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento ela ocorrerá, mas primeiro a igreja precisa entrar no dia de Cristo para que o dia do Senhor venha para a terra. Prossegue, irmão Almi. Mais um slide. Jesus virá como ladrão, tanto no dia de Cristo, o rapto, quanto para o dia do Senhor. Por isso que a gente fala em dupla iminência. Dupla iminência. Uma iminência para o dia de Cristo e uma iminência para o dia do Senhor. Não somos das trevas, somos filhos da luz, mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, a surpresa vai ser para a humanidade que será pega de surpresa. Aí, depois do anticristo, a gente tem o quê? O Armagedon. O Armagedon, o Vale de Meguido, Apocalipse. Aí tem 14, 14 a 20, 16, 13 a 16 e 19, de 11 a 21. No Apocalipse, o dia do Senhor se nivela ao Armagedon. Agora, o Armagedon é o clímax do dia do Senhor. Ele começa com a assinatura do pacto do anticristo, mas o Armagedon é o clímax do dia do Senhor. Se não, vejamos, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios,
que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregarem para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui é esse grande dia da batalha, o dia do Deus Todo-Poderoso, você pode bater o martelo sem medo. O dia do Deus Todo-Poderoso é o dia do Senhor. Agora, um momento só? Não. Tem o início, os 7 anos, que é o período tribulacional, a 70ª semana de Daniel, mas agora o clímax do dia do Senhor é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo no vale de Jezreel, no vale de Josafá, na planície de Esdraelon, no vale de Megido, que é o Armagedon. Então, pode seguir, irmão Almi. Vou botar aí mais. O dia do Senhor é como um ladrão. Aí, por isso, Jesus vai dizer lá, no Armagedon, ele vai dizer, ele abre o parênteses e diz, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aí, quando a gente vê isso aqui, ó, dia do Senhor como ladrão, a gente vem para onde a iminência do arrebatamento exige que a igreja seja arrebatada antes da tribulação, porque para esse dia do Senhor ser como ladrão, depende do arrebatamento da igreja precedê-lo, precedê-lo. Mas o dia do Senhor também abarca o milênio de Jesus, Apocalipse 20, de 1 a 6. O dia do Senhor contemplará o milênio, tanto no evangelizar dos judeus na época, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião virá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso é no milênio, Isaías 2, 3, quanto no punir as nações. Que então vem o evangelismo aos judeus dentro do contexto do dia do Senhor, e aí vem a expressão lá no punir as nações, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo povo que se exalta, para que haja essa condenação, essa punição nesse contexto do dia do Senhor dos exércitos. Então é um dia de trevas, é um dia que vai trazer a, a batuta de Deus sobre a humanidade. Pode seguir, irmão Almi. O dia do Senhor também abrange o juízo final depois do milênio. Então, vamos seguindo aí, ó, o anticristo, o dia do Senhor toca no anticristo, o dia do Senhor toca no Armagedon, o dia do Senhor toca no milênio, o dia do Senhor toca no juízo final. Apocalipse 20, de 1 a 15. O dia do Senhor foca o juízo que atinge os ímpios de todas as eras e sinais no céu e na terra. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aí, quando diz antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, está trazendo esse retrato aí do, do, do juízo final, né? O momento em que Deus vai tocar fogo na terra. Então, aí está linkado a queima da terra. O dia do Senhor vem como ladrão para a queima da terra. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. Então, percebe que não pode ser só os 7 anos de tribulação, porque o Pedro, quando fala isso, ele já está falando para depois do milênio. Quando o milênio acabar, Deus vai tocar fogo na terra. Então, ele está falando do dia do Senhor vindo como um ladrão de noite para também a destruição da terra. Pode seguir, irmão Almir. Pronto. Aqui eu paro, porque aqui nós fizemos uma explanação sobre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Aqui a gente retorna a Apocalipse 2, mas é possível que hoje a gente nem trabalhe essa parte, né? A gente já falou alguma coisa sobre esse vocábulo. Mas vamos lá. Irmão Almir pode tirar a tela e passar para o irmão Elias.
Boa noite, irmão Cristiano. Já foi cumprimentado, mas vamos falar de novo. Seja bem-vindo. Pastor Evaldo, não vejo, por enquanto, nenhum irmão com alguma pergunta, não. Se tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, assim, ó, irmão Daniel, pode fazer. Ok. Boa noite, pastor. Tudo bem? Então, muito obrigado pela explanação aqui, foi muito, muito importante mesmo. Se a pergunta não for condizente com o momento, eu dou liberdade para o pastor dizer, depois falamos sobre esse assunto. Mas quando fala do dia do Senhor, o dia de Deus, ah, o que nós queremos, o que eu gostaria de saber é sobre a questão do quando o tempo ele deixa de existir. A pessoa está viva, aí o crente, ele morre e ele vai aguardar os outros para aquele momento para encontrar-se com Cristo nos céus. Aí não existe mais o tempo, o Cronos ou o Kairos. Como fica essa questão do dia para para essa questão de não ter mais tempo? Se pensarmos que o tempo é uma parte dessa vida e para limite na Terra, né? Assim, quando a gente fala dia do Senhor, está dentro do tempo. Dia de Cristo, na nossa dimensão, é que tem o tempo, né? Porque o dia de Cristo é ele lá no céu fazendo julgamento dos crentes da igreja. O dia de Cristo é para o julgamento da igreja, né? Lá no céu, Bema. Agora, o dia de Deus já a vinda do dia de Deus já é para abarcar um período atemporal. Então, esse período atemporal vai Isso, essa contemplar. palavra atemporal que. Obrigado, pastor. Então, Aí esse período atemporal vai contemplar o novo céu e a nova terra, quando Cristo vai entregar o reino a Deus Pai e Deus será tudo em todos. Aí não se conta mais tempo. A gente, por causa da nossa limitação e lógica racionalista, nós estamos tentando dar uma nomenclatura e dizer assim, eternidade passada e eternidade futura. Mas só existe eternidade passada com esse adjetivo inapropriado, porque eternidade passada e eternidade futura por causa do tempo. Quando você pensa, por exemplo, em Gênesis 1 e 1, a gente tem que ousar dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, que para Deus criar os céus e a terra, ele antes de criar os céus e a terra, ele tem que criar o tempo. Aquele no princípio, aquele no princípio é o tempo. Então, a gente poderia dizer assim: Deus criou o princípio e dentro do princípio criou os céus e a terra. Entende? Porque não tem princípio sem que Deus o crie. Agora, uma coisa que nosso raciocínio lógico e a nossa limitação não dá para chegar lá, porque Deus ele existia quando não tinha espaço nem tempo. Então, você chegar a isso, você vai à loucura. Como é que Deus existia sem céu? Como é que Deus existia sem lugar, sem local? O Tomás de Aquino diz, ele é a causa de todas as causas sem ser causado por ninguém. Então, ele existia sim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
e eles se amavam, e havia emanações deles. Havia o amor entre eles, o relacionamento entre eles, mas não tinha nada, nada existia, mas Deus existia. E ele cria o princípio, e depois ele cria os céus e a terra. Quando ele cria o princípio, aí a eternidade ficou passada, a temporalidade deu um tempo para o tempo apareceu, e depois do tempo vem a eternidade futura, que não é tempo. Nós que somos seres temporais, vamos entrar para a eternidade que não tem tempo. Então, isso é maravilhoso e sublime, mas a gente não tem como precisar muito essa questão. Tá, ok. Obrigado, pastor. Então, primo e depois o pastor Lorival. Bom, primo. Deixa eu ver se eu consigo expressar aqui a minha dúvida. Foi colocado aí que tanto o dia de Cristo como o dia do Senhor virá como ladrão. E tendo em vista que nós somos alertados a ficar atento, né, justamente para não sermos pegos de surpresa. Agora, ocorrendo o dia de Cristo, ou seja, o arrebatamento, e a igreja não vai estar mais aqui, e no dia do Senhor, vindo como ladrão, essa observação ainda ela vai ocorrer, ou seja, para quem? Porque tem esse gap, né, entre o arrebatamento e a assinatura do pacto para vir o dia do Senhor, que a gente não sabe quanto tempo é. Então, como se aplica essa questão da vinda do Senhor como um ladrão e essa observação de quem deverá estar atento para essa segunda vinda? Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem aí a minha dúvida. Tudo, irmão Almir, só faz sentido com a iminência. Então, há uma iminência para o dia de Cristo e há uma iminência para o dia do Senhor. Sim, Uma sim. dupla iminência. Então, agora Paulo estava lá esperando, os discípulos lá no tempo de Cristo, e quem viveu há 500 anos ficou esperando, e agora nós que estamos aqui fazendo conjecturas, né, estamos esperando também, por causa disto, por causa dessa iminência. Então, o Uhum, arrebatamento determina essa iminência. sim, Depois que a igreja for arrebatada, aí até esse dia do Senhor chegar, é iminente por causa do arrebatamento, né? Agora, a partir do momento que o anticristo assina o pacto, você já tem algo que não está mais nessa conjugação, né? De dizer, não, agora é como ladrão, mas já veio como ladrão o processo todo. Já veio como ladrão todo o processo. É claro que eu acho um pouco mais complicado a gente esperar, porque agora o texto bíblico está aí, conclamando a vigilância, conclamando a estar atento e tal, então, mas mas desculpe, pastor, então, mas essa vigilância, esse atento para a primeira fase, não é isso? Para o para a primeira arrebatamento. fase, exatamente. Agora, a iminência do dia do Senhor, então essa parte do texto não se aplica, é isso que eu estou. Essa iminência do dia do Senhor, ela já se encaixa para o seu início, que não sabemos quando é que o anticristo vai assinar o Sim, pacto. Mas no momento que ele assinou o pacto, já não tem mais iminência. Aí agora, quem tiver entendimento, vai e tiver conhecimento das escrituras, se tiver acesso a ela, já vai, e é, for inteligente, já vai fazer os cálculos dele lá e diz, não, eu sei aqui que essas coisas estão acontecendo. Então, dizer assim, as duas testemunhas, elas vão pregar a iminência? Qualquer momento, os 144 mil vão pegar a iminência? Acredito que não, eles já vão anunciar, o reino está chegando aí. Tá.
E se ali já diz, quem tem entendimento calcule o número da Sim. besta, poderia também ter o quem tem entendimento, faça os cálculos, né? Faça os É. cálculos. Aí você vai ver que a vida de Cristo vai bater certinho lá, 1.260 dias, mais 1.260 dias, 84 meses, né? E você tem 42 meses, mais 42 meses, ponto, né? Aquela questão de que alguém até já tocou aqui de abreviar os dias, né? Que os dias seriam abreviados como se houvesse uma redução e não se saber quando é essa redução, é uma conjectura, mas eu acho que não vai, que não procede, porque está tudo no planejamento de Deus, já está tudo inserido. Então, Deus não diria 1.260 dias, 1.260 dias, se fosse abreviar para menos do que isso, né? Então, eu acho que a abreviação está dentro desse contexto. Então, eu acredito que a vinda do Senhor, na segunda fase, já perde a iminência. Sim, era justamente nisso que eu estava querendo tirar a dúvida. Tá ok. Muito obrigado. Agora, vale dizer, né, irmãos, irmão Almir, para a gente, agora é iminência. Para quem estiver com conhecimento bíblico, vai poder determinar o tempo, mas isso não vai ser pregado. Então, Ninguém vai porque querer. quando houver o arrebatamento, a Bíblia ainda vai continuar por aqui, né? A Bíblia continua, agora o mundo não vai querer saber disso. A incredulidade vai se acentuar mais ainda. Então, o que a gente vai poder ver é o seguinte: mesmo com isso tudo já na Bíblia direitinho, quem conhece a Bíblia, quem na época crê, quem na época se converter, é uma fase de perseguição, não vai ter essa visão. Já tem ali, ó, todo o contexto do tempo. Mas vai ser surpresa também para o mundo, porque o mundo não vai querer saber de Bíblia e não crer na Bíblia. Então, de qualquer maneira, mesmo com tempos determinados, o Senhor Jesus pode chegar no Armagedon como ladrão também. No É, é, sentido, no sentido de que, para o mundo que não conhece a Deus, que é ateu, que é incrédulo, que é anticristão, que está no imperialismo anticristão, isso também não vai fazer diferença para eles, porque eles vão acreditar que a Bíblia é mentira, sim, então não vão dar crédito, mas quando há preparação para enfrentar o anticristo, já se sabe ali, porque quando diz da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta, saíram 3 espíritos imundos para batalhar, eles já estão indo para o campo de batalha cientes de que Jesus está voltando. uhum, Então, eles já têm essa ciência de que Jesus está voltando. Não é surpresa para eles se prepararem para a batalha do Armagedon, mesmo não vendo Jesus ainda despontar nas nuvens, mas eles vão para a região, porque lembra de Herodes? Perguntou lá para os escribas que não eram crentes, quando é que ele vai nascer, para poder encampar aquele planejamento macabro de praticar o genocídio, matar as crianças de 2 anos abaixo, e não para se converter, mas para ter essa noção, para fazer executar Jesus, para encampar uma batalha de morte para Jesus. Então, eles vão poder ir à Bíblia. Eu me lembro quando estudei o movimento Nova Era, ainda em tempos muito passados, num período mais atrás, eu li no projeto da Nova Era, eles dizendo, falando dos OVNIs, uhum, dos objetos voadores não identificados, falando de ações, e uma das colocações para justificar aos Citizen Planetary, que é os cidadãos do novo planeta, né? Ou do planeta, da nova era, para justificar o arrebatamento, eles disseram assim que está vindo aí em um disco voador um comandante chamado Jesus Sananda, e esse uhum, comandante ele vai retirar da Terra via computador. Ele está vindo num computador, que desculpa, uma nave espacial. Uma nave espacial. Ele está vindo nessa nave espacial para retirar da Terra indivíduos que atrapalham a era holística aquariana, a uhum, nova era.
Então, esse comandante, Jesus Sananda, vai se encarregar de tirar da terra o que não presta, o que não vale nada, que somos nós. Então, ele vai tirar a gente daqui para poder explicar essa questão, entende? É, Eu li nos escritos deles, sei, já eles sabem disso, e eles sei. já sabem que vai ter o arrebatamento. Mas Sim, na hora que sim. todo mundo, irmão Elias, chegar e pedir explicação ao anticristo, por que que esse povo desapareceu, o que foi que aconteceu, ele vai dizer, ó, já estava escrito aqui, ó, a gente já falava sobre isso, isso ia Sim, acontecer, sim. entende? É isso. E hoje a gente já ouve falar muito, né, sobre de que realmente os cristãos são aqueles que trazem confusão no mundo, né? Tem sido muito difundido isso, né? Mas está ótimo. Realmente foi muito boa a explanação, conforme o irmão Daniel já frisou, né? Essa explanação sobre o dia de Cristo e o dia do Senhor. Muito bem, ficou muito bem claro. Obrigado, meu irmão. Pastor Lourival. E depois eu fiquei na dúvida se o irmão Cláudio levantou a mão ou não. Levantou, irmão Não, Cláudio? era um comentário rápido. É porque depois do arrebatamento vira contagem regressiva, né? É iminente porque vai acontecer rápido, mas é contagem regressiva, o tempo está determinado, né? Então, pastor Lourival. Eu ia perguntar para o pastor Evaldo se ele tinha conhecimento do dia do Senhor no Antigo Testamento. Mas enquanto ele estava respondendo, eu pesquisei aqui na Bíblia, né, no celular, a frase dia do Senhor. E não encontrei nada até Isaías. Aí de Isaías, Ezequiel, Joel e Amós, já temos essa frase, dia do Senhor, e bem com a característica de um dia terrível mesmo, né? E então eu já respondi a pergunta que eu ia fazer para ele, mas talvez ele poderia fazer algum comentário. Logicamente que a conotação é a mesma, pelo que eu vi nos textos, né? E então o povo judeu não é ignorante com relação a um período dessa natureza que virá, porque não veio ainda, né? Mesmo para eles. E com tudo que eles passaram, eu creio que não veio ainda do modo como está profetizado. E outra coisa que queria saber se podemos associar o dia do Senhor com a lei, visto que haverá lei da tribulação e do milênio, e, e o juízo final, né, tem relação com isso também. E o dia de Cristo com a graça, porque tem tudo a ver, né, com a graça. Era isso. É, na análise do texto, a gente ficou mais ali puxando a diferença e colocando algo escatológico. E dentro desse contexto, a gente puxou mais Novo Testamento. Mas, com certeza, quem mais fala do dia do Senhor são os profetas do Antigo Testamento. Além desses que o irmão pastor citou, tem Sofonias também, que fala sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor no Antigo Testamento, a gente só não consegue visualizar e não tem o dia de Cristo, porque no Antigo Testamento a gente tem a igreja como um mistério oculto. Então, a igreja não aparece naquele contexto. Então, o dia do Senhor, ele está muito relacionado com Israel. Aí é um dado importante. O dia do Senhor, o dia de Cristo, está relacionado, sim, com a graça, a igreja, o dia do Senhor está relacionado com Israel. Eu não vou dizer lei, porque a lei ela vai vigorar, é claro que ela vigora hoje, mesmo na graça, né? Agora ela não toca na igreja, porque a igreja segue a lei de Cristo, enquanto a lei ela está pautada para a condenação do incrédulo. Nós morremos para a lei, os incrédulos não. Os incrédulos estão vivinhos para a lei os condena, a lei os levará para o inferno, né? Porque a lei é que
é santa, justa e boa, e o incrédulo é impuro, é pecador, perdido, então não tem jeito. Mas a lei, ela está mais num contexto porque de Sião virá a lei, né? Então, o dia do Senhor prepara as coisas. Então, a gente vai ter, dentro do contexto do período milenar, Ezequiel fala sobre isso, a construção do templo, a adoração no templo, guarda de sábado, guarda de prática de sacrifícios, mas tudo num tom mais memorial e dentro de uma cerimônia muito maravilhosa que vai ocorrer no milênio. Mas o dia do Senhor, ele é colocado como um dia de trevas, um dia de horror, um dia terrível que vai contemplar a humanidade, porque é o dia em que Deus vai derramar sua ira sobre os povos, sobre a terra, e vai preservar Israel nesse contexto. Então, o dia do Senhor é um dia que, apesar de ser um dia de juízo, ele é um dia também que traz esperança, porque o dia do Senhor, ele vem para punir os que punem hoje Israel. Então, o dia do Senhor é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra para punir os que habitam na terra. E Israel vai ser guardado dessa ira na tribulação. Esse é o problema. A igreja é guardada do dia do Senhor, enquanto ira da hora do dia do Senhor, conforme Apocalipse 3:10. E Israel é guardada dentro do contexto do dia do Senhor, como vai acontecer com a mulher, que é Israel, e vai acontecer com os remanescentes, que são os 144 mil. Então, essa é a questão que vem para a linha do dia do Senhor. A segunda questão que você colocou, me lembre aí. Não, era a relação da graça e da lei, né? Ah, sim, sim. Mas, assim, a graça, com certeza, o dia de Cristo, ele contempla a dispensação da graça, porque ele fecha a dispensação da graça. E Uhum. o período tribulacional não é lei, não é o período da dispensação da lei, né? Alguns queriam estender, alguns dispensacionalistas queriam dizer que o período dos 7 anos é a lei, é a dispensação da lei voltando, até diz, a salvação vai ser como, não tem nada a ver. Então, o período do dia do Senhor, o período de tribulação, não tem nenhuma relação diretamente com a dispensação da lei já foi, acabou no capítulo 1 de Atos. A dispensação da graça nasceu no capítulo 2 e não tem mais lei no sentido de dispensação. Agora a gente tem o dia do Senhor chegando e esse período de 7 anos ele não é uma dispensação, ele é um momento que vai ocorrer com o reinado do anticristo aqui, o dia do Senhor ocorrendo. E a ira de Deus, a ira do dragão, a ira do anticristo e a ira de Deus na terra. E isso vai acontecer nesse período dos 7 anos. Tá bom? Pastor, só mais uma colocação. A gente vê muito no Antigo Testamento a expressão diante do Senhor, diz o Senhor, aos olhos do Senhor, né? E então, mostrando que Israel tinha um relacionamento, vamos dizer assim, presencial com Deus, né? E aí entrou o final do Antigo Testamento, aquele silêncio de Deus de 400 anos e tal. Então, acabou aquela relação diante do Senhor, aos olhos do Senhor e tal. E depois veio Cristo, João Batista, né, profetizando a vinda de Cristo e tudo. E eles não creram em Cristo, nem em João Batista, nem nos apóstolos, enfim. E então, até hoje, eles estão praticamente sem essa relação antiga que tiveram com Deus, porque, pelo que me consta, não tem nada assim que de Cristo para cá, em relação aos judeus, que comunique a eles a questão escatológica, talvez por tabela, mesmo eles não crendo ah, no Novo Testamento, em Cristo e tal, mas eles têm conhecimento e eles devem ter diversas cópias do Novo Testamento em hebraico, né?
Então, alguma informação eles têm, mesmo que eles não creiam diretamente, porque seria bem complicado todos esses 2 milênios, né? 2 milênios e meio sem comunicação de Deus para eles, e eles ainda continuarem firmados nesse propósito de crer em Deus, mesmo no estilo deles e tal. É, qual comentário o pastor teria em relação a isso, né, dentro dessa visão? Eu só diria que, em meio a esse conhecimento todo, o problema deles se chama, está relacionado, é a incredulidade e está relacionado com o endurecimento que veio em parte, e a gente lendo capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, a gente vai entender todo esse contexto dentro do plano de Deus para eles, né? Então, para mim, isso tem essa relação aí, mesmo com, porque Paulo vai deixar claro ali, eles tinham a adoção, eles tinham o templo, eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham tudo isso que o senhor está falando, é o que Paulo está dizendo lá, que deles vem tudo isso, mesmo assim, eles rejeitaram, mas Deus não rejeitou a eles. E aí Deus vai trabalhar no dia do Senhor, Deus vai trabalhar a redenção de Israel. É isso aí. Ok, obrigado. Cristina, depois o irmão Daniel e depois o primo. Então, irmã Tá Cristina. bom. Eu acho que eu fiz minha lição de casa hoje, viu, pastor Evaldo? Porque eu peguei os dias de Cristo, todos os versículos, o irmão falou deles aí. Depois peguei o dia do Senhor, do Velho Testamento, que não foi falado, mas está aqui, que nem o pastor Dorival falou, Amós, Isaías, Ezequiel, Obadias, só não achei Sofonias, mas vou procurar. Depois o senhor falou do dia de Deus, que é o estado eterno, né? A minha pergunta agora é, e os últimos dias? Eu sei que o senhor já falou, mas eu esqueço. Os últimos dias começou porque eu peguei 3 versículos. Hebreus 1, últimos dias. Hebreus 1, né? Deus havendo antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, nos profetas, nestes últimos dias não falou pelo Filho. 1 Pedro 1,20. Está falando de Cristo também, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, os últimos tempos é quando Cristo nasceu, ou quando Cristo morreu, ou quando a igreja começou lá em Atos. Toda vez que o senhor vai falar, eu vou perguntar de novo, pastor. Esses últimos dias, dia do Senhor, dia de Cristo, e olha, para mim é fascinante. Pronto, irmã, pronto. Olha, os últimos dias, eles começam com o nascimento de Cristo. Isto é chamado de consumação. A consumação dos séculos, ela não está por vir, ela já veio. Mas claro que ela tem um início e um fim. Jesus falou isso, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas lá em Hebreus 9, verso 26 a 28, é dito lá que na consumação dos séculos ele se manifestou. Então, a manifestação dele o verbo se fez carne, é Deus se fazendo homem, conforme Timóteo fala, né? Então, lá em capítulo 3, ele fala dessa questão, né? Então, a consumação, ela termina no final do milênio. Quando terminar o milênio, termina os últimos dias, né? Então, a consumação são os últimos dias. Mas aí a gente vai ter que entrar para uma... Eu sou professor de teologia sistemática. Então, eu gosto muito de sistematizar coisas, sou muito didático, né? Então, eu não sou professor de teologia bíblica, gosto muito da teologia bíblica, mas eu sou da sistemática. Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que dividir. Então, quando a senhora pegou 2 Timóteo 3, está falando, existem os últimos dias para a igreja e existem os últimos dias para Israel. A gente vai ter que fazer essa dinâmica aí.
Então, quais seriam? O próprio apóstolo Pedro, o Joel falou, acontecerá depois, porque Joel 2 não é o cumprimento em Atos 2, não é o cumprimento, é uma aplicação, porque tem muita coisa que ali não se deu. Não se deu. Então, quando Joel diz, acontecerá depois que derramarei do meu espírito, o depois, que é um advérbio de tempo, Pedro colocou assim, na tradução de Pedro, na visão de Pedro, o depois se converteu em últimos dias. Aí ele diz, acontecerá nos últimos dias. Então, existem os últimos dias para a igreja, e os últimos dias para a igreja culminam com o arrebatamento, a primeira fase da segunda vinda. Os últimos dias da igreja culminam com o arrebatamento. Os últimos dias da igreja terminam com o rapto, o harpazo. Ponto. Então termina com o arrebatamento. Os últimos dias para Israel termina com a segunda vinda. Termina ali com a segunda vinda. Aí, a partir daí, a gente vai para a contagem regressiva, que são 10 séculos, o milênio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto. Acaba a temporalidade e entra agora o novo céu e a nova terra em que habita a justiça de Deus. Não tem mais tempo, não tem mais últimos dias. Então, os últimos dias no global começaram com o nascimento de Cristo e termina com o final do milênio. Mas existe os últimos dias da igreja na terra, na era da graça, e existe os últimos dias de Israel no período do dia do Senhor, culminando com Armagedon. Então, essa é uma visão sistemática dos últimos dias. Ok, muito bom. Muito, muito obrigado, pastor. Sensacional. Irmão Daniel. Não, pastor, só para mostrar mesmo, estou aqui, deixei aberto o texto de Atos 2 para falar, mas o senhor acabou de falar agora. É só essa questão, quando ele diz assim, né? O sol se converterá em terra, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, né? Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa questão do tempo, essa questão do dia do Senhor, mas eu queria agradecer, a resposta foi dada toda para a irmã Cristina, eu peguei para mim. Muito obrigado. Irmão Daniel. Primo. Só uma coisa, irmão Daniel. E Pois aí, não? quando fala do sol se converter em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, aí está pensando, o apóstolo está trazendo a ideia do clímax do dia do Senhor, que é o Armagedon, não é? Mas que Perfeito. também pode ser projetado, e aí vem o clímax para poder, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aí entra Sião. Então ele está dizendo, esse todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que Paulo pegou em Romanos 10, 13, para aplicar ao período da igreja também, mas a gente tem que entender, olhando para Joel capítulo 2, versículo 32, é que traz essa ideia, e dizia a todos quanto o Senhor chamar, que Pedro também aplicou lá em Pentecostes, fez que os aliancistas acabam se embaraçando, entrando em confusão e querendo dizer, não, vamos puxar tudo para a igreja, e a igreja substitui Israel, e aí eles vêm com a chamada teologia da aliança, ou a visão chamada de supersessionismo, que é essa visão de que a igreja substitui Israel, que não é verdade. E aí trazer todos os cumprimentos do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor e sobre Israel para a igreja. E aí Pedro falar isso e jogar como essa visão. Claro que ali nós temos o nascimento da igreja e uma aplicação, mas o certo é que essa expressão do verso 32 do capítulo 2 de Joel é para o milênio. É quando o Senhor colocou, aí vem todos quanto o Senhor chamar. E a terra se encherá do conhecimento de Deus, do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí nós vamos ter algo muito mais sublime dentro desse período do reino milenar de Cristo. É isso.
Obrigado. Primo. O pastor Evaldo ele já está respondendo tudo. O que eu ia fazer a colocação, ele acabou de falar também sobre a igreja substituir a Israel, porque eu estava me lembrando toda a explanação de hoje, do dia de Cristo e o dia do Senhor, e aí o pastor Lorival também fez aquela relação, né? Dia de Cristo, graça, dia do Senhor, a lei, e justamente quando não há essa compreensão de que a igreja não é Israel, aí, de fato, não se pode ter uma linha, né, de pensamento como foi colocado hoje. E aí eu lembrei do meu sobrinho, né, que faz toda essa confusão justamente por esse motivo, né? Então, veja como é importante, só para relembrar, e o que o pastor falou, né, e a igreja não substituiu Israel. Então, isso é fundamental, né? Se não tivermos essa clara definição, aí realmente não poderemos compreender tudo aquilo que foi colocado nessa noite aqui. Era isso. Lorival. Pastor Lorival. Eu acabei encontrando uma referência aqui em Malaquias 4:5, que diz: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então quer dizer que aqueles que creem que Elias seria uma das duas testemunhas, então não pode ser, né? Porque ele vai ser enviado antes, ou foi enviado antes, talvez na pessoa de João, né? Quem sabe? Então, Elias já não se enquadra dentro da tribulação, porque tribulação fala do dia do Senhor. Tá certo esse entendimento? Não, não está. Sabe por quê, irmão? Claro que a aplicação em João Batista, joia, mas quando a gente tem que fazer uma distinção do que se da colocação do clímax do dia do Senhor, então é a mesma coisa do que foi dito há pouco sobre o sol se converter em sangue, o sol se escurecer, a lua se converter em sangue, fogo, fumaça e vapor. Aí ele fala antes do dia grande e glorioso do Senhor. Então, o dia do Senhor é a tribulação, e o início do dia do Senhor começa com os 7 anos, ali a assinatura do pacto começa. As duas testemunhas entram nesse período e pode ser tranquilamente Elias e Moisés, pode, porque quando é dito isso em Malaquias 4:6, o profeta ele não está visualizando o início do dia do Senhor, ele está visualizando a Armagedon, entendeu, irmão, o pastor Lorival? Ele está vendo o Armagedon, ele não está visualizando o todo. É aí que entra a confusão do aliancista, porque o aliancista ele projeta o dia do Senhor para o Armagedon só. A gente não projeta o dia do Senhor só para o Armagedon. A gente acredita sim que o dia do Senhor pode ser ali o Armagedon, o clímax do dia do Senhor. Mas como a gente sabe que o dia do Senhor tem facetas, então você tem o dia do Senhor, o período da tribulação, mas quando Pedro diz assim, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Ele já não está falando da tribulação. Ele já está falando do final do milênio, e já está falando do juízo final, porque lá no juízo final, em Apocalipse 20, versículo 15, diz: vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Aí a gente encontra Pedro. No final do juízo, já depois do milênio, passou o milênio, a tribulação já foi embora há muito tempo, e ele agora já está falando de uma queima da terra e chamou aquilo de dia do Senhor. Então, aquilo é dia do Senhor. Armagedon é dia do Senhor. Batalha Gog e Magog em Apocalipse 7, de 20, de 7 a 10 é dia do Senhor.
Então a gente não pode, pastor Lorival, pegar o João Batista, puxar para cá e dizer ele não pode entrar aqui não, porque ele teria que vir antes da tribulação começar. Não, ele vem dentro do contexto do dia do Senhor, porque aí a gente está entrando no período chamado de tribulacional, no princípio de dores. Então, as duas testemunhas pregam no princípio de dores. Os 1.260 dias delas é no princípio de dores. E o princípio de dores são os 3 anos e meio iniciais. Aí está tranquilo, porque Deus está enviando o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que é aquele dia da matança. O dia do Senhor também é chamado de dia da matança. E o dia da matança é que dia? O dia em que os freios do cavalo vão, o sangue sobe até os freios do cavalo e o que vem de Bosra, lá do capítulo 63 de Isaías, quem é aquele que vem de Bosra? Por que as vestes deles estão salpicadas de sangue? Ele diz, eu que venho com justiça, eu. Então, ali ele, com as vestes salpicadas de sangue, que está lá no capítulo 19, de 11, ali é o dia do Senhor. Aquele capítulo 19, de 11 a 21, a vinda dele para a batalha, para a grande matança, para matar o exército da besta, para lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo vivas, para amarrar Satanás por 1.000 anos. Isso é o dia do Senhor que está sendo falado sobre. Eu envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que aí já projetou para um evento que é a segunda vinda de Cristo pisando no Monte das Oliveiras em guerra. Mas isso não descarta que o dia do Senhor também perpassa por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Então, o anticristo estará dentro do dia do Senhor, porque Paulo fala que o dia do Senhor, o anticristo vem, como a gente já estudou, concomitante com o dia do Senhor e a apostasia. Então, com a revelação do anticristo e a apostasia dentro desse dia do Senhor. Ao mesmo tempo que a gente tem Elias e Moisés, possivelmente, ou Josué e Zorobabel, ou Elias e Enoque, ou que sejam duas testemunhas outras, então, mas eu prefiro entender que é Elias e que é Moisés, e esse argumento tiraria Elias, eu acho que não. Obrigado, pastor Evaldo. Não vejo mais nenhuma mão. E o pastor foi cirúrgico quando disse: esse slide vai ser a semana que vem. Eu, honestamente, achei que, não. Pensei comigo, acho que vai, né? Mas o pastor foi cirúrgico realmente, 22 e 17, né? Eu Então, será a conheço, semana. eu conheço meu povo. Então, se Deus permitir, então será a semana que vem mesmo. Eu só tô assim, irmão Elias, eu não estou ouvindo mais nem Klaus, nem Cristiano fazer pergunta. Eles estão Pois bem. é, O rapaz. pastor Dilson também está bem quietinho. É, Estamos só absorvendo. Eu tenho uma, mas eu vou deixar para a semana que vem. tá bom, irmão Carlos. Mas se quiser fazer, acho que se, irmão, fica à vontade. Se quiser fazer, fica à vontade. Se quiser deixar para a semana que vem também, à vontade. Não, eu vou deixar para a semana que vem mesmo. Então tá bom. Eu estou meio baleado, eu não vou nem conseguir montar a pergunta direito agora. Então tá bom. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe nessa semana. Obrigado, pastor Evaldo, mais uma vez. Uma bênção, muito bom, viu? Então vamos encerrar com a oração. Hoje a oração é do pastor Dilson. Pastor Dilson, por Foi. favor. Expressa aí. Maravilha. Tem algum pedido, irmão Elias, para a gente acrescentar? Eu acho que tem, né, Leon? Pastor Zé Tenho, Bezerra, né, pastor, né, irmão Elias? Pastor Zé Hã? Bezerra, Pastor oração. Zé Bezerra e a esposa dele vai fazer uma cirurgia de catarata, né? A Donizete. Então, a gente está Hum, lembrando da irmã Donizete. Se não me engano, ok. dia 15, dia 15 agora. Dia eu, que... eu queria Hélio? pedir também, irmãos, para oração pela Edna Naves. Era irmã que era da nossa igreja de Lajeado. A gente
eu e ela, a gente cantava muito, né? Fazíamos dueto no teatro, na igreja, desde a nossa adolescência. Ela casou com o pastor José Edson, está em Fortaleza agora, e ela estava muito mal, realmente, de câncer. Teve um câncer e está já um tempo para cá, né? Vem sofrendo com esse câncer, e agora ela está realmente nas últimas. O É o José Edson, o pastor, marido dela, me mandou uma é o mensagem. pastor, irmão, ele é o pastor Edson Naves? Não, é irmã do Edson Naves. Hum. Ela é irmã do pastor Edson Naves. E eles já foram para Fortaleza, estão lá em Fortaleza, todo mundo lá, os filhos dela vieram já do Canadá, já estão com ela. E o médico deu até amanhã o prazo de vida dela. E hoje recebeu uma mensagem que ela foi para o hospital e estava muito mal, e ela falou para o filho dela, para o Jonatas, Jonatas, eu quero ir para a glória. E ela não estava aguentando mais, né, o sofrimento, e já estava perdendo a consciência. Então, que Deus console e conforte os corações do marido, dos dois filhos, da mãe dela, que tá lá, mora lá com ela, né? E os irmãos que foram para lá. O pastor Edson Naves e o irmão dele, Elvio Naves. Então, que Deus faça a vontade dele e realmente que Deus console os corações. Amém. Ok, Amém. Era isso. Pastor Gilson. vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, graças te damos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio de mais uma noite podermos sermos abençoados com esta aula tão preciosa. Somos gratos ao Senhor pelo o dom e a capacidade que o Senhor tem dado ao pastor Evaldo para nos transmitir esses ricos ensinos para a nossa vida e também para abençoar o ministério que o Senhor tem nos confiado. Santo Deus, que o Senhor venha abençoar a cada irmão desse grupo, os pastores, nos dando toda a sabedoria. Nesta hora rogamos, Santo Deus, pela irmã Edna, é tua filha, tua serva, ela está pronto para o encontro com o Senhor, e se de fato chegou o momento, ó Deus, que o Senhor assim possa estar dando esta cura eterna à tua filha, mas também, se não, sabemos que o Senhor é poderoso para reerguê-la, restaurá-la por completo. Tu tens esse poder. Então, Senhor, cumpra o teu querer na vida dela. A nós, como homens, pedimos também desde já o consolo para a família, que o Senhor possa estar dando a paz para ele, se o Senhor assim concretizar o desejo do coração da irmã. Ó Deus, colocamos no teu altar. Sabemos que os nossos olhos se enchem de lágrimas aqui na terra, mas ela encherá o rosto com um belo sorriso diante do Senhor na eternidade. Que o Senhor Amém. venha estar abençoando a esta família. Também pedimos pelo pastor Zé Bezerra, pela irmã Donizete, questão de saúde do pastor, que o Senhor entre com as providências, a irmã que passará por essa cirurgia no próximo dia 15, prepare tudo de uma forma especial. Também Sim. oramos pelo irmão Klaus, pela sua esposa, a saúde, a total recuperação, assim como a esposa do pastor Zé Soares, a sua saúde, que a graça do Senhor esteja com a irmã, fortalecendo aos irmãos, abençoando que o tratamento venha a ser eficaz. E a nós, que sempre temos algum desconforto físico, inclusive nesse tempo de tanta seca, que o Senhor venha cuidar de nós, nos fortalecer, nos guardar, nos dando a paz para o descanso dessa noite, cuidando de cada um dos nossos familiares onde estiverem, que a graça do Senhor os cubra e os guarde. É no teu nome Amém. santo que nós oramos gratos. Amém. Uma Amém. boa noite a todos, Amém. meus irmãos. Deus Amém. abençoe. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Só, Deus abençoe. todos. só mais uma coisinha, Obrigado pela aula de hoje. irmãos. Sim, pastor. Só mais uma coisinha. Continue orando por mim, viu? Eu tenho que, de 3 em 3 meses, fazer limpeza. Eu estou com um porta-acate aqui, né? E ele tem uma mangueirinha aqui que vai até a veia aorta, que era para as quimioterapias. Estou doidinho, já falei com o oncologista para tirar esse negócio. Mas ele disse, só pode tirar com 5 anos. E eu tenho 2 anos. Então ainda falta. Amanhã eu estou indo ao hospital,
Estou indo à Um Unimed espinho na carne. para poder receber lá um negócio grande, um tubo com o soro, que manda lá dentro para poder limpar, para não dar trombose. Aí eu peço que vocês continuem orando, porque de 3 em 3 meses eu tenho que fazer essa limpeza do porta-cat para Isso. porque eles deixam, porque se lá na frente precisar, já está aqui, mas eu espero que não precise e que eu continue Amém. bem como eu estou, então continue orando para que Deus continue conservando a minha saúde, tá bom? É isso aí. Amém, Amém. pastor. Amém, irmão. Amém. Maravilha. Amém. Boa noite. Estaremos Deus orando. Um grande abençoe. Boa abraço. noite. Deus abençoe. Uma boa noite Boa a noite a todos. Deus todos. abençoe. Boa Boa noite, noite, irmão. irmão. Deus abençoe.